Olá, saudações. Vamos começar agora a gravação da nossa aula de nutrição do pré-escolar. Dando sequência, nós vimos nutrição da gestante, vimos a nutrição da nutriz, né, que é a mãe lactante, né? Vimos a nutrição do recém-nascido, passando desde a amamentação exclusiva até a fase de alimentação complementar, e agora a gente entra na fase pré-escolar, que é a fase que compreende aí de 2 até 6 anos e alguns meses, né, de 2 até 6 anos de idade, e é uma fase que tem duas características importantes. A primeira, ocorre uma diminuição na velocidade de crescimento, a criança continua crescendo, mas não com a mesma intensidade do recém-nascido, né? Que tem um crescimento bem exacerbado. E a segunda característica é que é uma fase, né, que do ponto de vista nutricional é caracterizada por inapetência, ou seja, falta de apetite. Muitas das vezes porque é uma fase onde a criança começa a explorar o ambiente onde ela vive, e aí toda e qualquer atração pode desviar a atenção dela, né, em relação aos alimentos. Então, a gente tem que considerar que é um mundo a ser explorado. E pensar também nas estratégias nutricionais, de forma que essas crianças explorem o mundo à sua volta, mas explorem também os alimentos que elas recebem. Fisiologicamente falando, as principais características dessa criança são: ela já tem uma comparação do seu trato gastrointestinal com os adultos, não é igual, mas é muito parecido, então os alimentos são os mesmos dentro do contexto de uma alimentação saudável, né? Ela come pouco, então às vezes os pais ficam tensos porque a criança não está comendo muito, mas é porque o volume estomacal dela é pequeno, no máximo 300 ml, né? Então ela não vai conseguir comer como um adulto. O apetite é inconstante, diferente de nós, adultos ou adolescentes, né? Como vocês, que têm as horas pré-definidas para comer, e essa criança, ela tem muito interesse em comer sozinha, né? Manipular os alimentos, pegar os talheres, os copos, e isso às vezes gera um pouco de tensão também, né? Pela bagunça, pela sujeira, pela demora que se instaura no processo da alimentação. E aí, o que a nutrição pode fazer diante disso? Né? A gente vai ver aqui algumas características desses hábitos alimentares na fase pré-escolar e algumas estratégias. Eu coloquei um problema aqui de uma criança de 2 anos e 8 meses que não come, né, com certa frequência, tem uma dificuldade de se alimentar, é uma criança que se distrai com tudo, né, e ela não come nenhum tipo de hortaliça ou fruta só banana. E, por fim, gosta de almoçar vendo TV e ama as ditas balas doces ou guloseimas, né? É possível modificar os hábitos da Júlia? É possível, né? Primeiro por causa da idade, que é a fase onde, né, já começou a se formar esses hábitos alimentares, então ela tem toda uma vida pela frente para modificar esse padrão de dieta. E segundo, que a gente vai fazer, se utilizar de algumas estratégias. Antes de falar das estratégias para mudar o hábito alimentar da Júlia, a gente vai falar de inapetência, né? Como eu falei no início, é a queixa mais frequente. Meu filho não come, meu filho come pouco, meu filho come mal, meu filho parou de comer. E é uma queixa corriqueira, mas é importante a gente entender que tem dois tipos de inapetência. A comportamental, que está ligada principalmente aos aspectos emocionais e de convivência em família, né? Essa criança, ela quer chamar atenção, ela quer mais atenção, e ela percebe que quando ela deixa de comer, pai, mãe vão dar atenção a ela, né? E aí se instala o que a gente chama de ciclo vicioso. O pai e a mãe dão atenção quando a criança deixa de comer, a criança entende que toda vez que ela não come, né, ou que ela demora a comer, ou faz pirraça, ou se recusa, ela tem mais atenção e, principalmente, entre outro componente importante, as recompensas.
né, as guloseimas. Muitas vezes pais e mães, eles dão biscoito, sorvete, ou então falam assim, se você comer, eu te dou um chocolate. E aí a criança sabe que vai ganhar chocolate se fizer esse tipo de estratégia, né? Muito inteligente, desde muito nova. Então, aí os pais não conseguem colocar os limites, né? Seja para horário, quantidade ou tipo de alimentos, e esse ciclo vai se repetindo, né? A única parte boa é que geralmente a gente não percebe inanição nesses casos, porque a criança acaba comendo alguns alimentos da maneira equivocada, com a qualidade comprometida, mas acaba comendo, né? Diferente da inanição, da inapetência fisiológica que a gente vai ver daqui a pouco. Nesses casos de inapetência comportamental, alguns aspectos estão envolvidos nela, né? Primeiro, como foi a introdução dos alimentos complementares? Na maioria das vezes foi equivocada, né? Deram alimentos que a criança não devia consumir, iniciaram precocemente a oferta de açúcar e sal, de doces, de refrigerantes, enfim, entre outros. A criança, ela tem um maior interesse pelo ambiente, então o próprio ambiente da alimentação, ele tem que ser um ambiente em que não vai despertar nela essa facilidade em se envolver com outras questões ali. Os pais ficam muito ansiosos, né? Porque eles querem que a criança coma, eles querem o bem-estar da criança, e por vezes eles acabam utilizando dessa estratégia de recompensas, pensando no bem-estar da criança, mas acabam prejudicando o quadro. As estratégias como TV em aviãozinho são desnecessárias e, na verdade, deveriam ser proibidas, né? E outra coisa que é um aspecto importante que influencia nessa inapetência comportamental, quando os pais começam a substituir a alimentação sólida pela líquida, porque aí é mais fácil, né? Dar uma sopinha, dar uma mamadeira, dar um mingauzinho, e aí a criança vai perdendo os estímulos de conhecer esses alimentos novos, de comer, mastigar, engolir, digerir, entre outras coisas. As chantagens estão ligadas ali diretamente a essa estratégia da TV, do aviãozinho. E outro aspecto que favorece demais essa inapetência comportamental, a falta de horários de alimentação rígidos. Quando eu digo rígidos, eu não digo nada assim muito ortodoxo, né? Mas pelo menos de uma frequência, né? Que a criança tome café aí num dado horário da manhã, numa faixa, por exemplo, entre 7 e 8, entre 7 e 9, que 3 horas depois a criança tem o horário do almoço, depois o horário de um lanche da tarde, do jantar, da ceia, lembrando também de incluir lá um horário no lanche da manhã, né? E quando não tem horário, quando ela come quando ela quiser, livre demanda, né? Que ela já vem de uma livre demanda das mamadas, né? Do leitamento materno. A tendência dela é querer ficar nessa livre demanda e comer quando ela sente fome, né? E aí ela vai destoando daquele universo da família, né? E que estratégias a gente pode empregar aí para poder auxiliar os pais nesse processo? Primeiro, evitar chantagens, tá? Disfarçar alimento, brincadeira, televisão, galinha pintadinha, entre outros. E segundo, estimular a alimentação normal da família, que a criança faça as refeições junto com a família dela, né? Para ela sentir que aquele ali é um ritual, né? E é um ritual bacana, um ritual agradável, um ritual gostoso, né? E um ritual saudável. Quando a gente está falando de inapetência orgânica, a gente está falando a uma deficiência de ferro, que vai ser principalmente em função de uma alimentação pobre, em qualitativamente falando, né? Não necessariamente a criança vai comer pouco, mas as fontes de ferro elas serão escassas ou reduzidas. E aí o tratamento para a gente, a estratégia, né, para a gente combater essa inapetência orgânica ou fisiológica, é o uso de medicamentos, o sulfato ferroso e a estratégia dietoterápica, né, que é para combater anemia, que seria o estímulo ao consumo de alimentos ricos em ferro, né, como carnes,
vísceras, o estímulo ao uso de vitamina C em associação ao consumo de vegetais, né, para potencializar a absorção desse ferro, então pingar umas gotinhas de limão aí na salada e por aí em diante. Né? E aí essa criança vai voltar a comer melhor, depois de retornar aos níveis normais de ferro, e aí a gente entra com as estratégias para inapetência comportamental. Agora vamos falar aqui das recomendações para a prática dietética do pré-escolar. Ó, fracionamento de refeições, ou seja, 6 refeições ao dia, com intervalo aí de 3 em 3 horas, pelo menos, tá bom? Volume pequeno nessas refeições, porque a criança vai comer várias vezes ao dia, e quando ela recusar, não substituir o alimento. Guarda o alimento e deixa a criança, né, ter fome, e na próxima refeição, né, ela vai estar com fome, você vai ofertar um outro alimento, que é o alimento daquele horário lá do lanche. Tá? Não insista, não briguem, não estimulem seus pacientes a brigarem com seus filhos, porque é uma fase, ele vai estar interessado em outros assuntos naquele momento. E à medida que ele for percebendo que sente fome, vai comendo e que tem os horários, ele vai se adaptando. Toda vez que oferecer fruta e a criança recusar, não desista. Insista, porém, não pressione a criança. Só ofereça numa outra situação, recusou, você recolhe, ofereça outra fruta e vai tentando sem medidas drásticas. Se for estimular o consumo de líquidos, esse consumo de líquidos tem que ser estimulado no final da refeição, tá? Para evitar que a criança beba muito líquido e não queira comer o resto. E em relação às guloseimas, como eu já falei, não utilizar como recompensa. Agora, algumas situações comuns, né, de problemas alimentares. Criança não quer comer carne. As alternativas: diminuir porção, dar uma quantidade menor, incluir outras formas de preparo, é muito interessante. E no caso dela se recusar a consumir outros tipos de carne, oferecer ovo, queijo e a carne moída. Carne moída é interessante porque a criança geralmente consome bem. Aqui a gente tem 3 formas de preparo, né? Cozida, almôndegas e carne desfiada, né? Para a criança ter uma visão diferente de um mesmo tipo de alimento. Quando a criança bebe pouco leite, o que a gente pode fazer? Né? Oferecer derivados do leite, queijo, iogurte, né? Principalmente. Usar o leite no preparo de cereais. Então, de repente, fazer um arroz de leite, né? Uma alternativa que as pessoas consomem muito no Nordeste. De repente, fazer um mingau. Na hora de fazer um purê de batata, adicionar leite. Né? Usar o canudinho descartável, reciclável, ou então aquele de metal, tá? Não usar aquele canudinho de plástico comum, não. Então, usar o canudinho, que ele vai tomando no canudinho, vai se distraindo e vai bebendo, né? Vai acostumando com o leite, ou usar leite em pó. Agora, quando a criança bebe muito leite, é sinal de que ela pode estar desidratada, está sentindo sede, né? Aí a gente vai fazer o quê? Oferecer água entre as refeições, tá? Vai limitar a quantidade de leite ingerido. E aí, no caso de crianças que ainda utilizem a mamadeira, a gente vai estimular a passar para o copo. Nesse caso, a gente vai utilizar uma estratégia de, não digo troca ou barganha, mas de convencimento melhor, que é colocar um copo colorido, com um personagem que a criança goste, com cores interessantes, porque aí a gente traz a distração para perto dela com algo que a gente quer, que é, no caso, estimular a criança a tomar água, por exemplo, né? Ou tomar mesmo o leite, né? Então, sair da mamadeira, aqueles grandes volumes de leite, pegar um copo menor, colorido, e estimular a criança a tomar o leite nesse copo. E, aqui do lado, estimular a criança a beber água. Para ela não ficar desidratada, né? E não querer tomar leite. Quando ela se recusa a comer frutas e hortaliças, isso serve até para adulto. A gente vai mudar a forma de preparo. Ah, não está consumindo couve crua, vamos fazer couve refogada, vamos fazer um mingau de couve, vamos fazer um purê de cenoura, né? Incluir em outras preparações arroz com brócolis, arroz com lentilha, né? E oferecer de maneira contínua, lembrando sempre, sem pressionar a criança. Aqui a gente tem uma estratégia, né? Que é esse smash the cake,
né, que é uma prática que me conste norte-americana, não sei se de outros países também, mas que aqui no Brasil é muito comum, né, com as crianças recém-nascidas, de 1 ano, 2 anos, né, a gente pode fazer com crianças maiores também, de colocar um bolo de fruta, que aí a criança vai explorando esse bolo, ela arranca pedaços, ela morde, ela come, e enquanto isso eles vão fazendo um registro fotográfico. Mas a gente pode fazer, né, isso de colocar as frutas para a criança conhecer desde muito cedo, né, comer perto da criança, estimular, nunca pressionar. E quando ela come muita guloseima ou porcaria ou balas e doces, a gente vai primeiro limitar a compra, né? Comprar pouco, evitar as chantagens, as trocas com isso, tá? Reduzir o açúcar nas preparações rotineiras, um bolo, ou mesmo um suco, né? De preferência o suco sem açúcar, para que a criança não desenvolva esse paladar tão infantil e tão condicionado a comer mais alimentos doces e evitar oferecer doce como lanche, tá? Doce será uma sobremesa numa quantidade pequena, após uma refeição de grande porte, mas que fique claro, não pode ser como lanche, mas também não pode ser como recompensa. Não dá para trabalhar, olha, se você almoçar tudo, vai ganhar chocolate. Ele tem que entender que ele vai almoçar tudo e vai comer chocolate, independente de qualquer coisa. E aqui a gente vai falar algumas recomendações, né, do Ministério da Saúde para o pré-escolar. Nós temos como primeira delas distribuir, né, em 3 refeições principais e 2 lanches, ou seja, fracionar as refeições e oferecer diferentes grupos de alimentos. E esses grupos são os cereais, os tubérculos, as raízes, pães, massas, né, que vão dar energia, tem que existir na dieta da criança, sim. Nada de dieta low carb para criança, e para adulto também não. Procurar oferecer diariamente legumes e verduras, sem pressão, tá bom? Procurar também oferecer diariamente arroz e feijão. Oferecer sempre fontes de proteína, leite derivados, carnes, aves, peixes, tá? Na refeição principal, ovos. Os alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados, né? E a preferência vai ser por assados, grelhados, cozidos. E evitar os ultraprocessados. Quem são os ultraprocessados? Refrigerantes, balas, doces, bombom, biscoito recheado, salgadinho, etc. Diminuir a quantidade de sal na cozinha, né, na comida, na cozinha também, na comida, sal e açúcar, tá, gente? Estimular, né, a ingestão de água em abundância e bastante suco de fruta natural, tá? Durante o dia e de preferência entre as refeições. Então, almoçou meio-dia, lá para 2 horas, 2h30, 3 horas, já vai ser o quê? O lanche. Dá um suco de fruta, tá bom? Nesses intervalos aí, entre as refeições, dá um copo de água e por aí vai, tá? E, né, por último, incentivar a criança a ser ativa, evitando, né, o quê? Aquela criança ociosa, que fica muito tempo em frente ao computador, em frente à TV, o dia inteiro nas redes sociais e não se movimenta. E aí, na próxima semana, né, na próxima aula, na verdade, a gente tem mais informações sobre a nutrição do pré-escolar.